Olá, olá, e aí, tudo bem? Que bom ver vocês por aqui. Meu nome é Costabile Matarazzo e esse é mais um episódio do Matarazzo Podcast. Seja todo mundo bem-vindo, seja todo mundo bem-vinda. E a expectativa aqui é que a gente fale um pouquinho sobre os desafios da liderança, conhecendo a história de um convidado, de uma convidada, que trabalha nesse momento em RH e lida com os desafios de desenvolver pessoas, desenvolver líderes e de apoiar todo o desenvolvimento, o desenrolar da cultura corporativa, né? Então, seja todo mundo bem-vindo. E hoje eu tenho uma convidada muito bacana aqui com a gente, que a gente se conheceu recentemente dentro de um programa de liderança. Ela vai contar um pouquinho como foi que a gente se conheceu. E eu quero apresentar para vocês, então, a Juliana. Juliana Silvestrin. Ju, seja bem-vinda. Que legal ter você por aqui, Ju. Obrigada, Matarazzo. É um prazer para mim também estar aqui. É uma oportunidade muito bacana de falar de liderança, um assunto que eu sou apaixonada, desenvolvimento de pessoas como um todo. Então, agradeço bastante a oportunidade de estar aqui no seu podcast. Que legal, que legal. Ô, Ju, eu não sei quando que o pessoal vai ouvir ou vai ver esse nosso podcast, mas a gente está gravando aqui em outubro de 22, né? A gente se conheceu, acho que o quê? Uns 2 meses, né? Dentro do programa de liderança. Nós nos conhecemos aqui para um programa de novos líderes, né, na Embalagens Flexíveis de Diadema, onde eu estou há quase 4 anos. E o desafio foi trazer, né, um conteúdo de desenvolvimento para pessoas que estão num cargo de liderança até 24 meses. Então, a gente tinha uma turminha muito mista aí de pessoas começando, promovidas há um mês, e pessoas que já estavam, né, há um tempinho, mas com desafios muito semelhantes, né? E o Matarazzo chegou aí na sala de aula com um formato super diferente, quebrou até paradigmas de sala de aula convencional, e o pessoal gostou bastante. Foi uma experiência muito enriquecedora que eu já estou ouvindo aí que o pessoal está colhendo frutos no dia a dia. Ah, que legal. Eu fico muito feliz de ouvir isso, né, Ju? Porque eu acho que o grande desafio do treinamento corporativo é levar para a prática, né? Aquilo que a gente vê na sala de aula. Com certeza. A gente escuta aí do líder, né? Que é principalmente uma fonte aí de acompanhamento e é a mais próxima, talvez, né? A gente está ouvindo do líder que algumas mudanças já estão bem perceptíveis. Que legal. Fico muito feliz. E você trouxe a ideia de que a gente mudou os paradigmas da sala de aula convencional, porque foi presencial, né? E eu confesso que a gente está muito mais acostumado agora com os virtuais, né? A gente teve o quê? 5 encontros, né? Foram 5 encontros de uma manhã, e para a gente foi muito gostoso porque foi talvez o programa de maior carga horária que a gente trouxe para Diadema depois do ápice da pandemia, né? A gente ainda escuta muito depois que a pandemia acabou, mas não acabou ainda. Então a gente infelizmente ficou um tempinho até parado com algumas iniciativas de online e tudo mais, né? Mas para a gente, para o nosso público, para o nosso perfil, nossa cultura, o que funciona realmente é o olho no olho, o presencial, a vivência, a experiência que só uma sala de aula física proporciona, né? Então foi muito bacana porque a gente já sentiu as pessoas se reenergizando, né? Depois de tanto tempo, um pouquinho mais distantes, né? No momento do desenvolvimento. Eu imagino. E é engraçado, a gente tem visto muito esse movimento de olhar para a cultura, né? De olhar para a indústria ou para o segmento, né? Você está numa fábrica, né? Você tá, a gente estava ali com líderes do administrativo, mas também da operação, né? Sim. E para esse público funcionou melhor mesmo, né? Com certeza. O presencial. Isso. E quando a gente fala até de desafios de nova liderança, né? Chega um ponto, principalmente inicial, que a gente até não sentiu que faria sentido de separar o público, né? Porque o conhecimento, às vezes, mais num nível basilar, ele realmente precisa ser muito completo para todos, né? Então, a gente viu ali um público misto que aproveitou bastante, foi muito bacana. Eu gosto de misturar. Quando a gente está falando de mesmo level de pipeline de liderança, mesmo nível de áreas diferentes, porque a gente consegue gerar até a empatia, né? Eu me lembro de uma discussão que o pessoal da operação falou assim, então o comercial troca a demanda por causa disso, eu tenho que me ajustar no planejamento e controle da produção, o famoso PCP, porque alguém fez alguma coisa lá na ponta, mas não é para ferrar ninguém na vida, é só para atender o cliente. É isso mesmo, estavam todos ali em primeiro nível, né, e realmente compartilhando até situações de dia a dia em que cada um está numa ponta, né, num pedacinho do processo.
Então, foi muito legal e eu acho que, mais que tudo, gerar aquela reflexão de que os desafios com o ser humano, né, com as equipes, eles são muito semelhantes. Não importa se você está sentado atrás de uma mesa, com uma roupa social, ou se você está no pé da máquina, impulsionando um processo produtivo. A hora que a gente fala de uma pessoa que, às vezes, está passando por uma desmotivação, uma pessoa que precisa receber um feedback, não importa onde ela esteja, o desafio do líder vai ser muito semelhante, né? Então, isso é muito bacana deles terem lido isso. Bacana. Gosto muito. Ô, João, mas e como que você chegou aí, né? Porque eu entendi que você não fez uma carreira de RH, né? Hoje você está aí na Diadema em RH, mas como é que você fez essa trajetória? Isso aí. Bom, eu fiz a minha formação acadêmica, né, inicial foi em Direito. Eu me formei em 2006 e, assim, tinha como... Eu digo que tinha porque a paixão mudou, o carinho ficou, mas a paixão mudou, né? Tinha como uma grande paixão advogar. E tirei meu AB, fiz uma pós-graduação em Direito e Relações do Trabalho, fiquei aproximadamente 6 anos advogando, sempre do lado da empresa, né, do lado do empregador, e isso foi despertando, né, mesmo que de bastidor, principalmente quando você vai tendo contato com os prepostos, quando você vai juntando documentação. Eu sempre tive uma curiosidade de olhar tudo aquilo e falar assim, caramba, será que não tinha nada no preventivo? Será que não tinha nada que a empresa, enquanto organização, poderia ter feito para minimizar esse risco? Então, eu sempre tive essa curiosidade de entender a dinâmica corporativa atrás, que mais para frente acabava gerando um processo trabalhista. É claro que, infelizmente, muita empresa assume o risco, vai para cima e faz mesmo, consciente, mas eu pensava em algumas situações que devia ter alguma coisa por trás que poderia ter sido trabalhada. E em 2012, eu tive a oportunidade de entrar numa empresa multinacional, no segmento de pneus, eu trabalhei na Bridgestone, e no meu processo seletivo lá, eu trabalharia como analista de relações trabalhistas sindicais, já numa proposta de tirar os 2 pés do contencioso, até porque é uma empresa que tem uma estrutura de departamento jurídico e tudo, então não teria um trabalho de advogado, um trabalho com jurídico contencioso, mas ainda teria um viés de você trabalhar um pouquinho, né, questões legais, em especial no que diz respeito à relação com o sindicato, acordo coletivo de trabalho e tudo mais. Achei muito interessante, eu acho que desde sempre, mesmo tendo a paixão pelo direito, pela advocacia, eu acho que desde sempre eu tive muita vontade de entrar para trabalhar em uma organização. Eu acho que até veio um pouco aí do histórico do meu pai, que trabalhou muitos anos também numa multinacional, então cresci olhando o mundo corporativo e se fosse por via jurídica, né, para trabalhar no departamento jurídico ou até por uma outra oportunidade, eu acho que faria muito sentido. E assumi, né, esse desafio de já tirar os pés do contencioso e sabendo claramente que não trabalharia mais com isso naquele período. E fui conhecer um pouquinho de recursos humanos dentro de uma equipe realmente muito grande, com muitos profissionais competentes, multidisciplinariedade de áreas, né? Então, eu cheguei, por exemplo, eu achei até engraçado hoje falar isso, mas assim, para mim, remuneração, área de remuneração e área de folha de pagamento, para mim era a mesma coisa, porque assim, você faz 5 anos, não vê. Então eu falava, não sei o que é área de folha, não, folha é onde vai lá mais para frente fazer o processamento, a remuneração tem um papel mais estratégico. Não tinha realmente um background técnico de recursos humanos como um todo, né? E eu fui, assim, amparada por profissionais extremamente competentes, muito receptivos, que me ajudaram. Fui aprendendo na prática muita coisa, mas ainda inserida em relações trabalhistas e sindicais. E num dado momento, assim, eu considero que eu tenho um perfil inquieto e muito criativo. Eu sei que criatividade é um dos meus pontos fortes, embora às vezes até acaba sendo um sabotador, mas é um ponto forte na maior parte das vezes. Eu fiquei pensando, falei, poxa, será que a gente não consegue manejar de uma maneira melhor as medidas disciplinares que são aplicadas aqui? Porque a gente tinha algumas demandas de apoiar a liderança por uma questão de suspensão, advertência, até ensinar que situações poderiam redundar numa justa causa. Sempre desafiador. Né? E assim, eu falei, poxa, não dá só para a gente falar que é assim, o assado. Eu pensei, vamos tentar entrar de uma maneira mais lúdica com essa liderança, para que eles entendam que o manejo da medida disciplinar ele pode ser mais simples do que eles imaginam. E nessa eu bolei, na época tinha uma
uma business partner da área industrial, bolei com ela, ela já ia fazer um workshop com toda a liderança, e eu entraria num período de 1h30 para fazer um treinamento com essa liderança para falar de medida disciplinar. Eu falei, poxa, público aqui é majoritariamente masculino, sei que o pessoal joga bola junto no Grêmio, sei que assunto de corredor é futebol. Falei, vou fazer uma analogia da medida disciplinar com o jogo de futebol. E aí eu preparei uma apresentação visualmente atrativa, fui falando o que era falta apitada no jogo, que poderia ser uma advertência verbal, ou até uma situação de você fazer uma advertência por escrito, o que seria a suspensão, né, que popularmente no ambiente fabril se chama gancho, né, a gente sempre escuta o que é o gancho. Poxa, o gancho pode ser um cartão amarelo, e, poxa, tirei do jogo, né? O que aconteceu? Tomou cartão vermelho, o que acontece? Então, a gente fazendo essa equivalência, né? E eu fui pegando vídeos até de situações de futebol mesmo, inclusive um vídeo que quem é um pouco mais sênior e gosta de futebol, talvez se lembre de uma situação que o Edmundo fez um xingamento enorme com o Romário, ficou um bate-papo, um bate-boca entre eles, assim, há muito tempo atrás. Eu também amo futebol, tá? Então foi fácil fazer. Dois, né? Somos parceiros de times opostos, mas que gostam muito do esporte. E aí eu montei tudo isso, gente, eu falava lá na frente, eu via, assim, os olhinhos, assim, tipo, sabe, agora eu entendi. Conectava, né? Conectava, o pessoal, poxa, fez sentido agora, né? Então é por isso que o RH chega e fala que eu pesei a mão quando eu dei a suspensão, ou é por isso que eu só dei uma advertência e depois o RH chegou e falou assim, opa, isso aqui é grave. Então, assim, foi muito bacana enxergar, né, ao quanto que as pessoas compreenderam, né, essa liderança. A gente estava falando de um público bem grande, mais de 50 líderes, e ao mesmo tempo pensando um pouquinho, né, na minha carreira, naquele momento, eu falei, poxa, me sinto muito confortável numa sala de aula. Adorei essa experiência e principalmente esse momento mágico que você que faz sala de aula com certeza vivencia muitas vezes, que é você ver as pessoas comprando, sentindo que aquilo fez sentido. E você sente isso, uau! Aí arrepia, né? Você já sente assim. Reenergiza a gente, arrepia. Boa. Aí você fala assim, tá acontecendo alguma coisa aqui. E foi tão bacana, foi tão legal, que depois essa business partner me chamou para fazer outras parcerias com ela, para a gente chegar para a liderança de fábrica e trazer aí outras iniciativas, né? E a gente foi uma série de oportunidades. Quando eu vi, eu já não estava mais em relações trabalhistas. Eu já estava trabalhando já como analista, né, na área de business partner da fábrica, com muita oportunidade de desenvolvimento. É lógico que a gente sempre acaba lidando com outros subsistemas de RH, mas eu sou apaixonada e suspeita, eu gosto da parte de desenvolvimento, eu sempre puxo uma sardinha para falar um pouquinho mais, né? E aí, uma das entregas que eu fiz, uma das últimas entregas que eu fiz como analista ali na área de business partner, foi um programa de desenvolvimento da liderança que eu tenho um carinho enorme, chamado FERA, em que cada letra desse programa, né, significava um pedacinho de um módulo que a gente levaria toda a liderança industrial para trabalhar. Então, o F falava de desenvolvimento de fortalezas, o E da estratégia que o líder precisa ter, independentemente de uma posição mais próxima do chão de fábrica ou até mais próxima da alta liderança. O R falaria de respeito, né? Então, através do feedback, através de uma postura, né, muito ativa, e o A falaria da atitude esperada do líder. Então, essa letra FERA tinha até um logotipo de um leão pulando por um pneu, então tinha toda essa pegada da garra. Então, a gente conseguia, sempre analogias. Eu acho que uma das coisas até que eu me identifico muito com o estilo do Matarazzo é exatamente você, né, Matarazzo, você usar bastante analogia, e eu acho que a gente consegue traduzir muitos conceitos com isso. E o FERA foi super bem recebido, foi replicado depois com outras áreas e colocou realmente a liderança de uma maneira relativamente simples, numa energia em comum em prol daquilo que era importante para a organização no momento.
E aí, com isso, né, falou, poxa, aí eu já estava realmente com os 2 pés em sala de aula, já estava pensando no começo, meio, fim do desenvolvimento, passou a fazer muito sentido estar realmente dentro da área de RH, no guarda-chuva de desenvolvimento. Tive a oportunidade, então, de entrar, né, em DO, e aí, assim, não só porque antes, quando você está com o BP, você acaba sendo até cliente interno de subsistemas de RH. Então, eu passei a ser dona, realmente, dos processos dentro de desenvolvimento organizacional, o que abriu para mim um leque muito bacana de iniciativas que se conectam muito, né, com a sala de aula. Então, comecei a trabalhar diretamente com pesquisa de clima, com avaliação de desempenho, plano de sucessão, e aí a gente, processo de coaching. E cheguei no momento da minha carreira que foi importante buscar aquela bagagem técnica que eu ainda não tinha. Então, eu busquei uma pós-graduação em psicologia organizacional e gestão estratégica de pessoas. Era uma bagagem que eu já estava aprendendo muito no on the job, mas eu sentia a necessidade de ter a técnica. E fiz uma formação em coaching para poder realmente ter uma ferramenta a mais para me auxiliar no desenvolvimento. E aí, cada vez mais... Legal, fui abraçando cada vez mais e eu acho que é muito legal a gente enxergar os sistemas interligados, né? Eu sou apaixonada por ver que a gente trabalhando uma pesquisa de clima, a gente tem um conteúdo sensacional para depois desenvolver pessoas e desenvolver liderança, e a gente consegue olhar para o guarda-chuva acima do clima, que eu considero, né, a cultura ainda acima, e atuar em algumas coisas da cultura que destravam também. Então, acho que é muito legal enxergar essa dinâmica organizacional dessa área em especial. Admiro todas as áreas, mas é coração Brasil. Exato, eu também. Ô, Ju, deixa eu aproveitar aqui e assim, ó, tem muita gente aqui que é de RH, que vai estar ouvindo a gente, mas tem muito líder que talvez ainda não tenha muito contato com esses vocabulários de empresas grandes e já estruturadas, né? Conta um pouquinho para mim, o que é esse negócio aí de BP aí? O que é esse papel de business partner aí? O business partner, a gente pode traduzir como um parceiro de negócios, um representante do RH que se torna parceiro de negócios. Então, ele vai muito ao cliente, entender a necessidade do cliente. Então, por exemplo, a fábrica é meu cliente interno. Então, eu vou entender que a fábrica precisa de uma reestruturação, ou a fábrica está com um problema de comportamento da liderança, ou a fábrica enxerga que tem uma equipe que está desmotivada. Esse representante de RH, ele vai ler toda essa necessidade, ele vai entender todo esse contexto e vai demandar dentro do RH, das áreas especialistas, o que pode ser feito para poder atender esse cliente interno. Então, ele realmente faz uma ponte, uma ligação entre uma área de negócio, uma área fabril, operacional, e vai traduzindo. Então, ele briga pelo cliente lá dentro. E, realmente, quando chega uma situação que dá ou não dá, ele também traduz e leva para esse cliente, né? Então, ele realmente... traduzir. Ele tem esse papel e realmente faz essa ponte dos dois lados. E é muito bacana que, eu vendo essa figura, a gente consegue cada vez mais, enquanto área de recursos humanos, ser uma área de serviços, né? Ser uma área que quer a satisfação, ela quer a customização, então ela se posta de uma maneira que vai entender a necessidade do negócio e atuar como um parceiro estratégico mesmo, né? Porque às vezes não, muitas vezes o BP ele vai receber, o BP é a sigla, né, do Business Partner, ele vai receber da própria organização essa demanda estratégica. A gente vai aumentar o nosso volume de produção, ou a gente vai agrupar mais uma empresa para o nosso grupo, enfim. Ele vai entender essa estratégia, então é uma RH que realmente senta com alta liderança para enxergar, né, o que é necessário e vem para as áreas específicas para ajudar nesse papel de ponte de tradução, né? Então, é uma figura bem bacana na organização. Que legal. Posso continuar um pouquinho com a história? Já está? Claro, não. É que né? A gente quer ouvir. Legal. Eu tenho muito orgulho desse passado, dessa trajetória e depois, em 2018, no final de 2018, eu tive a oportunidade, um convite para fazer parte do time da Embalagens Flexíveis de Diadema. E aqui o desafio foi um pouquinho diferente, porque, embora já houvesse um RH muito atuante, um RH muito próximo da organização, algumas questões do subsistema de desenvolvimento ainda precisavam ser encorpados.
Então, me brilhou muito os olhos ter a oportunidade da implantação. Enquanto na experiência anterior eu já tinha processos que vinham, que andavam, muitos deles, inclusive, vinham pré-formatados da matriz, e a gente trabalhava muito mais uma tradução, às vezes uma tropicalização, por assim dizer, né, para poder trazer para o Brasil a aplicação. Quando a gente fala de implantação, a gente está com aquele terreno fértil, né? O pessoal usa, aqui até na Diadema, a expressão muito, a grama está muito alta. Então eu falei, nossa, isso é muito legal. Até por ter um perfil criativo, eu gosto de pegar, eu falo sempre isso, né? De pegar a matéria num estado e transformá-la para outro, né? E achei muito bacana essa oportunidade aqui na Embalagens Flexíveis Diadema. E aí a gente trouxe como um projeto carro-chefe para realmente entender outras demandas que poderiam ser trabalhadas na área de desenvolvimento organizacional, né? A pesquisa de clima. E aqui a gente utiliza a metodologia da Great Place to Work, e foi uma maneira da gente conseguir iniciar boas leituras e fazer boas conversas, né? Uma maneira de realmente de chegar para os colaboradores, para a liderança, mostrando que a gente mudaria algumas coisas, mas mudaria para melhor. Então, a gente partiu de uma situação, até exagerando um pouquinho, em que a gente falava de clima no primeiro momento, e eu tenho certeza que algumas pessoas ainda pensavam no clima-tempo mesmo, sol, chuva. Parece exagerado, mas quando a gente fala de praticamente 600 pessoas, eu não tenho dúvida que algumas chegaram a pensar que era disso que a gente ia falar. E hoje, assim, quase 4 anos depois, falar de clima já é uma coisa que já está incorporada na empresa, né? Então, as pessoas já estão compreendendo que, poxa, clima é essa percepção que eu tenho do ambiente, se tá bom, se tá ruim, se quando eu vou para casa eu sinto que foi um dia cansativo, porém produtivo, feliz, eu tô bem, eu não tô. Então, hoje, esse conceito incorporou bastante, né? E a gente vê cada vez mais as pessoas motivadas e voltadas a proporcionar um ambiente cada vez melhor. Então, cheguei aqui na Embalagens Flexíveis Diadema para trazer ações impulsionadas por isso. Que legal. Nossa, eu gostei dessa frase, coloquei até em traços aqui, ó. Clima é a percepção que eu tenho do ambiente, né? A forma de você traduzir para quem está lá na base mesmo, né? É isso aí. Que entende que a gente não vai ficar preocupado aqui só com a chuva, né? E uma coisa legal, quando a gente fala para as pessoas, né, avaliarem sobre clima, né, se ele tá bom ou não tá, uma das coisas que a gente fala é que a situação de meio termo praticamente não existe. O meio termo dentro do clima, geralmente, ele tá ruim, porque se você tá num vai e vem, né, de emoções, de tipo, com você tá legal, aqui não tá. Eu saio para cá, eu tenho uma alegria, saio para lá, tá ruim. E no fim do dia, esse resultado deu neutro? Não tem neutro, né? Você não está tendo um clima legal. É lógico que a gente vai se deparar não é? A gente vai se deparar com desafios, tem dia que vai ser mais difícil, o estresse, ele faz parte, o conflito, principalmente, né? Quando a gente fala de conflito positivo e construtivo, mas a gente traz cada vez mais que a gente precisa passar da média, passar do medíocre, né? Para poder realmente... conseguir sempre puxar para o positivo. É isso aí. Ô, Júlio, nisso tudo, você tem também uma mudança de cultura, né? Mais do que só implementar aí a pesquisa de clima, porque eu imagino que, às vezes, a gente já percebeu aqui iniciativas de tentar medir o clima, que existe aquele... Eu sempre falo disso, tá? Talvez o pessoal aqui até me ouviu falar da harmonia artificial, né? Será que ele vai saber que fui eu que respondi? Eu posso me expor? Posso ser sincero aqui? Como que hoje você entende, porque eu entendi que vocês estão fazendo uma mudança de cultura, estão no meio de um processo de reestruturação de cultura, né? A gente, na realidade... Esse momento deles falarem, me conta um pouquinho. A gente, na realidade, vai iniciar um processo nesse sentido. Eu acredito que algumas coisas que você mencionou, né, sobre a leitura do clima, elas estão muito relacionadas à confiança. Então, só para você... entendeu a trajetória que a gente já teve, a gente pensando no primeiro ciclo de pesquisa, e a gente já fez 4, né, entre pesquisas internas e a pesquisa oficial, a gente tinha as pessoas extremamente céticas, no sentido de que o resultado poderia não vir a ser usado de uma maneira positiva, e pessoas realmente com medo, é natural, você está num processo desconhecido, você tem que usar um sistema para responder, e a gente trouxe, né, para buscar
essa conquista da confiança, a gente trouxe pessoas que falaram, pessoas de dentro mesmo, então colaboradores, embaixadores da empresa para falar do aspecto positivo, né, que esse projeto teria e que os resultados seriam usados para o bem, né, e para um aspecto positivo na organização. A gente trouxe até embaixadores da própria consultoria para mostrar a lisura do processo e tudo. E conforme a gente foi dando respostas, né, dos ciclos, as pessoas começaram a enxergar que, poxa, nossa, mudou isso aqui, eu mencionei em algum momento, meu grupo falou e eu estou vendo algumas coisas acontecerem, a gente foi ganhando mais credibilidade e a confiança ela foi se formando. Pensando nesse último ciclo de pesquisa, a gente começou a sentir que alguns pontos, principalmente para alavancar maiores resultados de clima, já não estavam estritamente dentro do clima, já não estavam estritamente dentro da percepção das pessoas. E que havia, assim, algo mais permeando algumas coisas de relacionamentos, algumas coisas relativas à própria cultura da empresa, e não teve outro jeito do que começar a falar desse tema. Mas a gente ainda está em algumas fases iniciais, no sentido de fazer alguns mapeamentos, conversar com as pessoas da alta liderança para sentir um pouquinho delas, e eu acredito que no próximo ano a gente oficialmente traga, né, elementos oficiais para promover essa mudança. Uma coisa que a gente já vai vendo, né, em especial fruto dos resultados da pesquisa de clima e que também acaba impactando na cultura, é a importância e o olhar que a organização está dedicando ao desenvolvimento da liderança. Então, isso não que não havia antes, mas a pesquisa de clima deu para a gente esse input de, olha, a liderança realmente é a principal chave para destrancar a porta do que a gente quer de mudança. E com isso a gente foi trabalhando vários temas, desde comunicação não violenta, prática do feedback, inteligência emocional. Então a gente foi trazendo uma série de programas que foi mostrando para essa liderança que sim, é possível fazer diferente, sem abrir mão do que a gente está buscando, que são os resultados, a excelência, a satisfação do cliente. Porque muitas vezes a gente acha, né, que o exercício da liderança é um algo mais que precisa ser entregue. E o exercício da liderança é só o que precisa ser entregue. Então, seja através de processos de gestão, seja através de um líder que é coach, seja através da liderança no sentido mais estrito, é só o que precisa ser feito por quem ocupa, né, aquela cadeira. Não é um algo mais que você vai fazer depois que você fizer tudo que você fizer, entregar tudo que você entregar. Então, isso já é um processo de mudança de cultura, né? A liderança é a sua missão sentado nesse cargo. Nossa, que legal. Agora você já sabe que isso aqui vai virar um corte, né? Que legal. Porque a gente tem que gravar e mandar isso aí todo dia para o pessoal que trabalha não só em RH, como para as pessoas que estão ocupando essas posições de liderança. Eu gostei muito dessa sua fala, né? Cara, não é o extra plus a mais que você vai fazer. Não, é só o que você precisa fazer. É isso mesmo. E esse foi um pensamento que eu desenvolvi, assim, já tem um tempinho, mas foi inspirado numa pessoa que falou sobre metas. Que a pessoa falou assim, olha, a meta não é algo mais que você precisa fazer, a meta é o que você precisa fazer. E eu fiquei pensando, eu falei, gente, mas com a liderança é exatamente a mesma coisa. Eu não tenho tempo para fazer feedback. Eu falei, mas amigo, é o que você tem que fazer. A gente fala muito disso. É isso aí. Uma pergunta que eu costumo fazer muito assim, quem aí tem tempo livre, né? Levanta a mão. Cara, ninguém, né? Ninguém, assim. De repente aparece uma ou duas pessoas e fala assim, você tem tempo livre, então eu posso pedir para você fazer uma coisa, você me entrega amanhã? O cara fala, não, peraí. Tempo livre, assim, livre não, mas eu tenho tempo para pensar. Falei, tá, então não é livre, né? Então talvez a gente até coloque esse tempo para pensar na nossa agenda, isso daí tem que ser racional. E aí a pessoa responde, então eu não tenho tempo livre. Eu falei, tá bom, então né, nesse movimento que duas pessoas do seu time começam a discutir agora, quando que você vai falar com os dois? Quando que você vai fazer uma intervenção? Quando que você vai dar o feedback? Quando eu tiver um tempo. Esquece. Quando você tiver um tempo, então você, líder, não está cumprindo com o seu papel. Porque se a gente deixa para fazer a gestão de pessoas quando a gente tiver tempo livre, sinto muito. Né? E aí você pega um time grande, né, Ju? Você pega, por exemplo, quando a gente fala de indústria, a gente tem, normalmente lá na linha de produção, times grandes, né? No administrativo um pouco menor. Cara, a gente corre o risco de se tornar um líder punitivo, né? Porque a gente só fala com a pessoa quando alguém chama a nossa atenção. É isso aí. É isso aí.
Uma consultora muito querida nossa, que ela usa essa frase, ela fala que a punição vem a jato e o elogio vem de jegue. E acaba sendo um pouco disso, porque há uma prioridade em apagar um incêndio e trazer aquela situação que você acha que está realmente corrigindo, pá, já manda, e enquanto realmente, não, o elogio ele vai vir a hora que acontecer alguma coisa fora do esperado. E isso é uma das coisas que a gente bate muito, teve um dos módulos, vou abrir só um parênteses para falar o nome do programa que a gente criou aqui. Gosto de nomes, gosto de siglas, gosto... Manda. E a gente trouxe aqui um programa chamado VOE. Tá? Então, cada uma das letras tem também um significado, porque ele é baseado na metodologia 70-20-10. Então, 70% do que a gente aprende vem do dia a dia, do mão na massa. Então, o V significa vivências. O O, ele significa observação, que vem desse 20% das interações que a gente tem. Então, você me diz como é que você faz, você me mentora para me mostrar uma maneira diferente de fazer, então o O vem de observações. E o E vem do 10%, que é ensino, que é o que a gente vem ali, aprende na sala de aula, aprende lendo, aprende vendo um vídeo. Então, o VOE, ele tem esse nome por conta da estrutura que a gente trouxe de metodologia de ensino, e porque a palavra é bonitinha também, né? Você fala assim, voe, vai, sabe? Vai para cima, explora, né? Então tem essa pegada inspiracional também. Fechar o parênteses aqui. E a gente trouxe, né, num dos módulos do VOE, o tema agradecer, né? O tema agradecimento. E foi muito surpreendente ver em sala de aula, Matarazzo, que muitos colaboradores, gestores, né, muitos líderes falavam que tinham dificuldade de agradecer, porque eles esperavam que o liderado entregasse algo excepcional para agradecer, para reconhecer. E a gente começou a falar que, poxa, dá para desafiar um pouco mais, né? Uma entrega feita, muito bem feita dentro do prazo, ela merece um reconhecimento. Uma entrega que antecipa, ainda que pouco, merece reconhecimento, né? A pessoa, às vezes, que talvez está passando um contexto pessoal que você conhece, mas está ali ponta firme, né? Não atrasou e simplesmente fez a jornada, mas fez, né, o que se esperava dela, sabendo que tem uma bagagem. Poxa, isso é para agradecer, para reconhecer. Então, foi muito bacana trazer esse tema dentro do VOE e começar a despertar também um aspecto de mudança cultural no sentido das pessoas estarem mais atentas, mais sensíveis, da liderança perceber aquilo que o colaborador está fazendo e, com isso, fortalecer um ciclo de confiança, né, dentro da relação de trabalho. Que legal, Ju. Nossa, quantas palavras boas você traz para a gente. Ciclo de confiança. Gostei bastante. Eu coloquei o VOE aqui também. O VOE, inclusive, foi parte do programa que a gente entregou, né? Isso. O VOE, esse ano, a gente deu um upgrade nele para ele se tornar um pouquinho mais sedimentado. Então, até o último ano, a gente trabalhou com toda a liderança, independente da área e do nível. Os módulos foram feitos para todos. Esse ano, a gente já sentiu que, com até a maturação, né, dos nossos públicos, a gente podia fazer módulos separados. Então, inclusive, o que você fez aqui com a gente foi o VOE dos novos líderes. E, a partir dos próximos meses, a gente vai ter algumas salas de aula focadas mais na liderança administrativa ou na liderança de chão de fábrica. Então, a gente vai conseguir customizar mais, que eu acho que é uma proposta bem interessante, né? A gente vai relacionando a necessidade e a entrega aos públicos, né? Eu gosto dessas aulas base, né? Para deixar tudo no mesmo nível. Por exemplo, quando a gente fala papel da liderança, eu gosto muito de misturar. Mas, de repente, você tem aí demandas específicas, né? Que talvez faça sentido mesmo a gente separar. Ô, Ju, e uma coisa que a gente fez aí também é porque talvez esse público, a gente pensa que eles não gostam de aprender, não gostam de ensinar o outro, não gostam de ler. E eu me surpreendi, né, com o seu público aí de primeira liderança de fábrica também, além do administrativo. Cara, eles foram super participativos, né, super engajados ali. Tinha gente que dobrava turno, tinha gente que trocava horário para estar lá. Como é que foi o momento do convite? Porque eu sempre imagino que, assim, eu costumo brincar que os homens são convocados para duas coisas na vida. Eleição, né, que vai ter aí a semana que vem. Exército, né? E mais uma outra coisa agora, que é treinamento, né?
meio que convocado, né? Você não tem opção, né? Como é que foi o momento do convite, assim, 5 dias, 5 manhãs completas, para esse líder que está com a gente e para o líder de líder, que às vezes tem que também liderar, digamos assim. Como é que foi o convite? A gente, até os profissionais de RH que estão acompanhando aqui a gente, provavelmente passam por situações semelhantes, que é realmente a gente colocar o momento do treinamento como um valor, uma necessidade. A gente não está fazendo para cumprir tabela, não está fazendo porque é uma necessidade para o crescimento da organização e das pessoas, né? Então, você conseguir vender esse valor, né, de crescimento de um modo geral, às vezes é difícil porque entram outros valores que também são importantes e concorrem, né? Então, a gente fez um trabalho de bastidor, Matarazzo, muito importante. O primeiro foi deixar a alta gestão, a alta liderança, muito consciente que a gente tinha um público que, até por conta da situação da pandemia, porque quando eu falei no começo que a gente fez um corte de 24 meses para poder trazer essa nova liderança, a gente não está falando de um líder tão novo assim, mas foi um pessoal que realmente teve que assumir na garra e ir para cima e fazer com o que tinha, né? Então, a gente trouxe para essa liderança que era necessário a gente abraçar e dar uma formatação para nivelar conhecimento, para trazer algumas boas práticas. Talvez eles fizessem até tacitamente aí no dia a dia, mas para deixar realmente uma bagagem técnica bem sedimentada. E o pessoal comprou, foi muito legal a gente ver tanto o nosso CEO quanto os nossos diretores sabendo que era uma necessidade, que realmente a gente precisaria prestigiar e desenvolver as pessoas, porque eu gosto muito de usar esse termo quando se fala de treinamento. A gente está investindo em você, a gente está prestigiando você, para a pessoa realmente já começar a assimilar que não é uma obrigação, que é uma coisa muito legal. Segundo passo foi conversar individualmente com cada diretor, que teria um representante, ou até mais, né? Rolou individual, cara. Rolou individual, porque a gente realmente ia levar 20 horas, né? Então você fala assim, nossa, 20 horas já dá aquela barreira, né? Então a gente já fala, não fala 20 horas, não, são 5 encontros espaçados, até a maneira da gente abordar já vai vendendo melhor. Mostramos o conteúdo programático, então a gente já foi trazendo e depois a gente falou no total de 20 horas. Então a gente já trouxe dessa maneira. E foi muito legal esse bate-bola, porque os diretores individualmente também trouxeram alguns pontinhos de atenção que eles percebiam em algumas questões desses novos líderes. Então, vê como é que a pessoa vai reagir ali em relação a, sei lá, comunicação, porque é um gap que ela tem apresentado. Tanto que a gente fez, né? Lembra, Matarazzo, entre o terceiro e o quarto encontro, eu cheguei para você e falei assim, olha, tem uma questão ali que surgiu agora, vamos trazer um tema para a sala? Porque realmente a alta liderança estava muito próxima do desenvolvimento dessas pessoas. Aí, feito isso, a gente bolou um textinho junto com o CEO, uma carta convite, assinada por ele. Então, teve uma carta que o nosso presidente fez junto conosco, com o texto do convite, mostrando isso é importante para você, vai na paz. É como se ele estivesse dando um bilhete, tipo assim, esquece o que você tem que fazer na área, porque isso é trabalho também. Então, vai lá, senta na sala de aula, a gente está investindo em vocês. Então, tudo isso foi bastidores, né? E depois a gente fez um momento do convite das pessoas. Então, a gente não colocou só no Outlook, a gente não fez só grupo de WhatsApp, a gente chamou as pessoas presencialmente para entregar essa carta em mãos e fazer um bate-papo sobre o programa. Então, a gente falou assim, esse programa vai chegar para arrepiar o pessoal mesmo, para eles realmente sentirem que é uma chancela da Diadema de sentar na sala de aula, aproveita esse momento e vai fazer teu melhor. Então, foi muito legal, a gente teve uma participação, alguns realmente não conseguiram vir nesse momento convite, mas a gente entregou individualmente depois essa carta. Aí a gente criou um grupo no WhatsApp e aí começou aquele esquenta. Tá chegando... Vem aí, e foi feito todo esse trabalho até chegar no dia da sala de aula. Então, respondendo a sua pergunta com uma história longa, né, mas mostrando como é que foi essa convocação, eu acho que ela em nenhum momento teve esse tom para o pessoal. Pelo contrário. Que legal. Ficou num estado de gratidão gigantesco, ficou extremamente motivado, envolvido. E aí, assim, às vezes o pessoal me para no corredor hoje, eu tô indo ouvindo, e aí, Ju, vai ter a versão 2? Quando é que a gente vai pra sala de novo? Foi muito legal. Alguns mencionam, né, a gente
deu o seu livro, compramos o seu livro para dar para o pessoal, falando dos desafios da liderança, da primeira liderança. Então, assim, pessoal, já estou lendo o livro. Então, é muito legal porque a gente conseguiu, inclusive, juntar, né, esse conteúdo vivencial de sala de aula, que, como eu disse, foi uma sala de aula bem diferente, muito produtiva, com essa bagagem que eles carregam literalmente com eles, né, que é o livro. Então, foi bem bacana. Nossa, eu quero pegar um monte de fiozinho que você trouxe aqui. Legal. Primeiro que agora caiu algumas fichas aqui para mim. Cara, por isso eu entendi. Nossa, esse movimento do esse movimento do convite, ele para a gente aqui é fundamental, sabe? E às vezes a gente não vê, né? Às vezes. Acho que muitas vezes a gente não vê esse cuidado ou essas etapas, né? Acho que, cara, a carta do CEO para mim assim, é fantástico, porque eu imagino que eles não recebem uma carta por mês, né? Ou não tinham recebido uma carta antes. Então, isso é muito, para mim, é muito emblemático, né? É sintomático da energia que vocês querem colocar no ali, no convite, para não falar convocação. Isso aí. E essas conversas com a diretoria, essa forma de vender as horas sem dar medo em todo mundo, ou liberar, né? Vai em paz. Nossa, Ju, achei muito, muito bacana isso. Por isso que eles chegaram bem, assim, né? Chegaram super bem, empolgados. Tipo assim, nossa, é um presente que eu estou recebendo, né? E isso é uma coisa que a gente tem, pelo menos enquanto RH, em toda oportunidade, é mostrar para as pessoas que o momento do desenvolvimento é um momento para elas. E que a empresa está de acordo. Porque eu acho que não tem um profissional de RH ou até líder que às vezes se depara com uma situação de marcar um momento de um treinamento, um workshop, alguma coisa assim, a pessoa fala assim, ai, desculpa, não vou poder ir porque tem uma reunião, ou porque um cliente chamou, ou porque, ai, não, porque eu estou muito atarefado. Isso é muito, muito, assim, desestimulador, para não usar outra palavra. E a gente fica assim, fala, poxa, isso aqui tem que estar nivelado, né? Isso aqui é o que realmente vai gerar boas práticas, é o que vai gerar insights. Um dos maiores ganhos aí que eu posso trazer dentro desse programa do Voe Novos Líderes foi aumentar a sinergia entre os participantes. Então, isso foi uma das coisas que a gente pontuou. Quando a gente falou para a alta liderança, conversou individualmente, eu falei assim, olha, deixa eu te mostrar também quem vai estar lá. Porque eles enxergaram que teriam novos líderes de outros pontos da cadeia. E aí eles olharam e falaram assim, pô, que legal, então vai aumentar a minha sinergia da minha área com o fulano. Eu falei, vai. Então, a gente coloca nesse pacote de benefícios um monte de coisa agregada para conseguir que as pessoas realmente se mobilizem, né, para participar. Eu gosto muito disso. E, Ju, deixa eu te fazer uma pergunta, porque quando eu ouço você falar que foi uma sala de aula diferente, ou que a gente mudou o paradigma, às vezes eu não entendo direito isso, sabe por quê? Porque eu faço isso há bastante tempo, né? E essa é a forma que a gente trabalha, né? Claro que eu entendo que existem aulas, que é aquela que a gente tem vontade de bater a cabeça na parede e ir embora, né? Mas me conta assim, para quem está ouvindo a gente aqui, para que eu possa entender também. Que foi que te chamou a atenção nesse negócio de quebrar paradigma ou fazer uma sala de aula diferente? Bom, eu acho que é legal falar que não foi só para mim que isso causou um impacto positivo, como também para todos os participantes. A gente teve na avaliação de reação final, todo mundo mencionando. Primeira coisa que a gente espera hoje, quando vai para uma sala de aula, é o data show ligado, o PowerPoint ali piscando, provavelmente alguém falando, apaga a luz da frente, que não dá para ler, outro ali atrás que apoia o braço, né? Então, a primeira quebra de formato que a gente teve, e eu acho que foi muito legal, pessoal, não teremos PowerPoint. Aí a pessoa já se aceita, não vai ter PowerPoint. Como assim não tem PowerPoint? Não vai ter PowerPoint. Então, assim, você já tira, o PowerPoint acaba criando até um escudo, né? Porque a pessoa se esconde atrás do PowerPoint, ela vai apontar para uma palavra que está escrita no PowerPoint para fazer a pergunta, ou nem vai perguntar porque está no parágrafo de baixo. Então, você tira o escudo, aí a pessoa já fica realmente, né, de cara limpa ali para participar daquele momento. E segundo, eu acho que o outro aspecto que trouxe, né, foi positivamente surpreendente, né? Eu acho que foi a construção dos conteúdos no bate-bola com você. Porque, é claro, você está com toda a bagagem técnica para direcioná-los, mas o fato de você ouvi-los e fazê-los enxergar que muitos conceitos já estão presentes nesse conhecimento informal que eles têm, já faz os olhinhos brilharem, né? Fala assim, poxa, eu tenho a solução, eu entendo que tem que ser assim, que precisa ter isso.
Então, a pessoa já percebe que ela não está tão descolada com aquilo, né? Não é uma coisa, ciência de foguete que ela vai ter que aprender ali. Ela vai ter que realmente praticar algumas coisas que para ela já são importantes, que ela já viu em outras experiências, que ela consegue observar no relacionamento do outro. Então, trazer esse tipo de reflexão para construir o conteúdo juntos, lógico, sempre basilado pela sua técnica, eu acho que isso foi muito legal. Então, o pessoal realmente se sentiu vivo, participante, presente. Eu faço bastante sala de aula e a gente sabe que às vezes é necessário dedicar um tempinho no começo para aquecer o pessoal, né? Senão a turma não fica com você. E ali o pessoal se aqueceu em 5 minutos, não tinha... O pessoal chegava antes para poder falar alguma outra coisa, descontrair um pouquinho. Então, eu acho que foram 2 coisas que funcionaram muito bem. O fato de não ter o PowerPoint ali piscando em frente de todo mundo e essa construção de conceitos ser muito feita ao vivo ali com o pessoal, né? Então foi bem bacana. Que legal, Ju. Eu fico muito feliz de ouvir, né? Fico muito feliz de ouvir. Então, esse é o nosso modelo de trabalho, né? A gente não gosta de PPT em sala de aula. Eu tinha um sonho lá 10 anos atrás, 2010, quando eu comecei a trabalhar com treinamento corporativo, que eu saí do mundo corporativo e fiz essa migração para o mundo de consultoria. A gente foi evoluindo também, né? Então, a gente fazia apostila e a gente imprimia as apostilas, lembra? Colocava o nome do consultor, o nome do participante, na teoria podia escrever, né? Ali, eu digo na teoria porque muita gente ia embora, deixava até a apostila lá, a gente ficava com a raiva, né? Ou dó, deixa mesmo. Desperdício de recursos. Depois a gente evoluiu para não imprimir, depois a gente tentou usar outra metodologia, e aí sempre com PPT. Aí até chegou um dia eu falei, cara, meu sonho é dar uma aula sem PPT, né? E aí a gente foi aprendendo, se desenvolvendo, e eu descobri uma forma de fazer isso. Hoje a gente já estou com 3, 4 flip charts na sala. É isso aí. Em grupos, se possível, em círculo, né? Uma roda grande, independente da quantidade de pessoas. Tem funcionado bem, eu gosto muito disso. Com certeza. E a gente mandou o guia antes, né? Então a gente mandava antes. Então, e aí outro dia alguém me perguntou assim, uma cliente mesmo, falou assim, mas você vai antecipar todo o conteúdo? Vou. Mas ele vai chegar na sala de aula sabendo o que a gente vai falar? Vai. Mas ele já vai descobrir o conceito antes? Sim. E, na verdade, ou ralar, né? Como a gente fala em espanhol, porque nem todo mundo lê. Mas o mais legal é porque a régua sobe, né? A discussão ela ganha corpo quando o time lê ali. E eu acho também assim, roda e volta para o 70-20-10, né? Quando você antecipa o conteúdo, você está indo para o 10 do ensino formal, é a leitura, é alguma coisa de conceito. Poxa, o 20, que vai ser a troca de experiência, o 70, que vai ser o mão na massa, né? E eu acho que é legal que a gente teve um conteúdo que foi super vivencial. Teve até entre módulos que eu falei, leva alguma coisa, o pessoal adora, que o pessoal gosta. Gosta de construir, de fazer, de levantar, arrasta a cadeira. Então, é muito nosso perfil, o pessoal é super hands-on, assim, para trabalhar, né? A gente vê como uma característica que eles levam para a sala de aula. Então, assim, vivenciaram, eles sentiram na pele ali uma situação num ambiente laboratorial, por assim dizer, tudo sob controle, mas eles sentiram aquele momento. E aí, sim, eles conseguem, né, realmente pensar na prática, relacionar com o conceito. É legal o pessoal saber aqui que o Matarazzo teve um insight ali no primeiro curso, o pessoal fala até hoje, que foi assim, vocês precisam, como novos líderes, controlar as condições do aquário. Você não controla o peixe, você controla o aquário. O pessoal tudo agora virou jargão. Não, a gente tem que controlar o aquário. Então, assim, a água tá limpa, tem comida, o pH tá bacana, tá quente, tá frio. Então, assim, é o aquário. Para de querer fazer o peixe para a esquerda, para a direita, você não controla o peixe. Então, o pessoal adorou essa analogia, é dita ainda aí nos grupos, entre eles. E quem não participou, fica assim... Então, a gente, de alguma maneira, precisa até aproximar, né, esse conhecimento para todo mundo ficar na mesma página. É legal, mas... Bora para mais uma turma, então. Aí só chamar. Isso aí. Ai, que legal. Que legal. Ju, eu queria te agradecer. Você tem alguma mensagem final aí para o time de RH, os líderes que estão ouvindo a gente aqui? Olha, a mensagem final... Assim, eu não estou preparada para isso. deixa eu pensar. Sem convite, sem alinhamento prévio. Isso aqui era na raça. Não é Nutella. Eu acho legal que tanto o time de RH quanto a liderança tenha muita clareza que eles são agentes de mudança na empresa. Eu acho que seja a organização que você faz parte, seja pequenininha, grande, multinacional, seja o perfil que for, enxergar que recursos humanos, sim, é agente transformador, é quem realmente impulsiona a mudança, num papel
especialíssimo, importantíssimo, e a liderança também. Então, eu acho que são 2 pilares, assim, essenciais para conseguir realmente as mudanças que são necessárias para a gente ter um negócio mais sustentável, para ter mais sucesso, para alcançar novos patamares, novos objetivos, manter a empresa, né, buscando novos mercados, ou seja lá qual for o segmento. Então, eu acho que essa consciência de que somos agentes de mudança, como líderes ou como profissionais de RH, eu acho que é a principal mensagem. Não percam isso, porque no fim do dia é realmente o papel que a organização deseja que a gente exerça e é realmente o papel que vai fazer a diferença no dia a dia da empresa. Que legal, agente da mudança. Muito bom. É isso aí. Que legal. Ju, obrigado pelo convite, por ter aceitado o convite, né? Obrigado pelo seu tempo. É muito bom assim a gente estar perto de gente que tem aí, acho que as mesmas vibrações, que a gente sabe que a gente tem esse desafio de lidar com o desenvolvimento de pessoas. Eu fico muito feliz que você tenha aceitado o convite aqui. Eu que agradeço o convite. Nos podcasts iniciais. Muito obrigado, a gente se vê na próxima, Ju. Obrigada, até mais. Tchau, obrigada. Muito bom, pessoal. Obrigado por vocês terem acompanhado aqui até o final. Se você está vendo aí no YouTube ou nas plataformas do podcast, já sabe, né? Aquele convite básico aí. Por favor, se você puder dar aí um seguir, um like aí, comentar, compartilhar com seus colegas, eu vou ficar muito feliz, né? Basicamente, a gente quer atender aqui inicialmente o time de RH, o time que trabalha com esses desafios de desenvolvimento de pessoas, de liderança e também os próprios líderes que estão na cadeira, né? A Juliana citou o livro. Para quem está aqui no YouTube ou para quem está só ouvindo aí, no YouTube eu estou mostrando aqui o livro, Os Desafios da Primeira Gestão. A gente acabou entregando lá no final também, a gente nem falou isso, mas a Juliana citou rapidinho que a gente entregou o livro para eles com um movimento ali final de agradecer a participação de todos. Então dá uma olhadinha aqui no livro se você tiver interesse, tem o link aqui embaixo. E a gente tem também os programas de mentoria e a gente tem um programa também chamado As Metáforas da Liderança. A Juliana citou talvez a primeira metáfora que eu costumo trabalhar, que é a metáfora do aquário. Mas a gente tem um pacotinho de 5 metáforas de liderança que traduz o papel do líder no dia a dia, tá bom? Então, entre em contato com a gente aqui embaixo, me segue lá no Instagram matarazzo.costabile e nos vemos na próxima. Um abraço, pessoal.